Chegou até mim pelo anúncio do curso de micropintura e já deve ter passado isso pela sua cabeça. Será que um reparo como esse aqui eu conseguiria fazer sem ter que pintar a peça inteira? Ou talvez você já tentou fazer micropintura e se deparou com aqueles obstáculos que são comuns a quem está iniciando. O preenchimento ficou mais alto do que a pintura original, as bordas do reparo ficaram marcadas, ou você até chegou no momento de fazer a finalização, mas ficou com medo de danificar a pintura original do carro, de abrir o verniz, deixou marca de lixa. Já teve essa experiência? Se alguma dessas situações faz sentido para você, eu te convido a ficar comigo até o final desse vídeo. Que essa não é uma promessa de reparo milagroso. Também não é uma aulinha ensinando a colocar tinta, lixar e polir. A micropintura ela exige observação, técnica, prática, tomar decisões certas na hora do procedimento. Mas quando você consegue entender o que está fazendo, ela se torna um serviço complementar espetacular dentro da sua área de estética automotiva, detalhamento, pintura, martelinho de ouro e assim por diante. Nos próximos minutos eu quero te mostrar como funciona a micropintura automotiva, porque tantos profissionais encontram dificuldade, principalmente no momento do nivelamento, e como uma metodologia organizada pode levar você a ter mais segurança e controle durante a execução do trabalho. Também vou te mostrar como essas técnicas podem te ajudar a complementar os serviços que você já oferece com os mesmos clientes que você já tem, que já chegam até você, além daqueles que virão justamente porque você oferece esse tipo de reparo que não é tão comum nas cidades aqui no Brasil. Esse conteúdo é especialmente importante para quem já trabalha com polimento, detalhamento, lavação, martelinho de ouro, chapeação e pintura, pequenos reparos, reparação de veículo em geral, você que trabalha com estética automotiva, que cuida de carro ou que pretende cuidar de carro. Nem precisa abandonar o que você já está fazendo para aprender micropintura. Como eu já falei, ela é um complemento, então ela pode estar sendo agregada naquilo que você já faz. Quantas vezes já chegou dentro do seu estabelecimento, dentro da sua estética, carros com riscos, com raladinhos, com picados de pedra, amassados de martelinho de ouro que foram desamassados, mas ficou uma lasquinha, um risco, algo nessa situação? Eu sei que já aconteceu porque acontece comigo toda semana. E esses detalhes, eles não justificam a pintura completa da peça. E o cliente não quer mexer na originalidade, ele quer manter a originalidade porque quando for negociar o carro, ele quer passar pelo laudo cautelar, na venda e entregar o carro de uma maneira mais original possível. A micropintura vem justamente preencher esse espaço, essa lacuna entre a pintura total da peça e o dano que está ali. Sempre digo para o cliente, tem 3 opções. O dano, deixar assim, fazer a micropintura ou pintar inteiro. Geralmente o cliente não quer pintar inteiro para não mexer na originalidade do carro. Então a micropintura vem suprir essa necessidade. O problema é que muita gente acredita que micropintura é simplesmente colocar tinta, lixar e polir. Essa explicação parece fácil, mas ela esconde justamente a parte mais delicada do trabalho. Quando você aplica tinta dentro de um dano, verniz, vai criar um nível diferente daquele que é o original. E como chegar para que esse nível fique da mesma altura? O efeito degrau. Esse excesso pode sim ser controlado e nivelado. E é nesse momento que muitos iniciantes se perdem. Uns não conseguem remover totalmente, outros lixam demais e acabam furando o verniz original. E aí o problema se torna cada vez maior. Talvez você já até viu vídeos no YouTube, já viu vídeos na internet, Instagram, enfim, redes sociais mostrando passo a passo, mas não consegue fazer lá. Porque ninguém mostra o segredo nesses vídeos. As pessoas que sabem desempenhar a técnica, como eu faço também, a gente tem isso como um diferencial, que a gente não vai estar expondo de qualquer jeito na internet. Aí você assistindo esses vídeos, tenta fazer, não consegue, gera insegurança, se retrai, achando que não vai conseguir fazer esse tipo de serviço. Não é porque você tem as ferramentas, tem aerógrafo, tem pincel de precisão, tem caneta de alto relevo, você tem as limas, enfim, todo o ferramental para fazer micropintura, mas a técnica é o fundamental. O passo a passo é que faz a diferença. A maior dificuldade nem está em colocar tinta no dano. O verdadeiro desafio está em conduzir o processo do início ao fim, sem andar no escuro, sabendo os passos que você está dando. Você vai precisar saber quanto de material aplicar, como construir um preenchimento, quando o material está pronto para ser trabalhado, qual ferramenta utilizar para cada situação, como observar o nivelamento, quando continuar e principalmente quando parar, porque existe uma pintura original ali e ela precisa ser respeitada. Por isso, coragem não significa trabalhar sem medo. Coragem é desenvolver conhecimento e controle suficiente para agir de maneira consciente. Foi pensando nessas dificuldades e a pedido de pessoas que viam o meu trabalho, conheciam como eu realizava as micropinturas, viam que o resultado era diferenciado, que eu desenvolvi
O curso de micropintura, o código do nivelamento. O código do nivelamento não é uma única ferramenta e nem um truque isolado. É uma maneira estruturada de compreender e executar a micropintura. A metodologia é sustentada por 4 pilares. O controle, entender o reparo e controlar cada etapa sem trabalhar no achismo. Segurança, criar condições para executar o nivelamento, reduzindo os riscos de danificar a pintura original. Acabamento, conduzir o preenchimento e nivelamento para chegar ao melhor resultado de acordo com a técnica usada. Transparência, saber avaliar o possível resultado para conduzir o cliente a entender caso fique algum resíduo visual, porque nem todo dano permite o mesmo resultado. Micropintura não é prometer que todos os reparos vão ficar perfeitos. Se você fizer isso, vai ser um tiro no pé. Não é essa a minha promessa. Justamente a minha promessa é mostrar para você, como profissional, e explicar como você vai fazer isso também para o seu cliente, o passo a passo da micropintura para ter segurança. A micropintura tem situações que ficam muito bem niveladas, muito bem acabadas, principalmente usando o micro retoque ou as técnicas com aerógrafo. Porém, algumas que são mais conservadoras, que a gente trabalha mais dentro do próprio dano, fica aqui a colar algum detalhezinho e está tudo bem. Não é prometer que vai ficar invisível. Algumas áreas ficam perfeitas, algumas áreas são mais difíceis, algumas cores também são mais difíceis, outras cores são mais favoráveis, mas em todas elas, dependendo da região do carro que a gente está trabalhando, a gente consegue ter ótimos resultados. Isso é importante para que você faça uma venda transparente para o cliente e também você não se frustre fazendo a micropintura. Deixa eu te mostrar um pouquinho do meu trabalho. Esses são exemplos reais de reparos realizados com micropintura. Observe que cada dano apresenta características diferentes. Tamanho, profundidade, a localização, a cor do veículo, as condições da pintura, tudo isso influencia diretamente no processo e no resultado. Por isso, durante o curso, eu não mostro apenas o resultado final, eu mostro o processo, eu mostro as decisões, mostro o que dá certo e o que dá errado, situações reais que acontecem com quem está fazendo a micropintura, mostro as ferramentas que eu mesmo desenvolvi, ferramentas que eu ensino a fazer, mostro os cuidados necessários em cada etapa. Isso ajuda o aluno a deixar de fazer algo repetido, que viu em um vídeo, para começar a entender e compreender cada passo do que ele está fazendo. Meu nome é Claudemir Leite, eu trabalho com estética automotiva há mais de 30 anos. Aqui atrás tem um pedacinho, um quadro que está aparecendo ali meu pai e meus irmãos trabalhando. Aqui já é um outro quadro da nossa oficina um pouquinho mais recente. Eu cheguei até a me afastar um pouquinho da área trabalhando com outras coisas, porém vi que aqui era o lugar onde eu gosto de trabalhar. É o lugar onde eu gosto de trabalhar com carro. Eu gosto de estar vendo a beleza da transformação do carro que chegou aqui opaco, riscado, feio, um carro bonito, brilhando, um carro com apresentação bela. Trabalhando nesse ramo de estética, fazendo polimento, aplicação de couro cerâmico, higienização, detalhamento automotivo, tudo isso em paralelo com a chapeação e pintura que a gente tem também, eu fui desenvolvendo a técnica da micropintura. Por quê? Como eu já falei um pouco atrás, eu fui percebendo que nos tempos atuais, cada vez mais pessoas têm vontade de vender o carro o quanto mais original possível. Por quê? Porque vai passar por um laudo cautelar. E nem só os carros que vão passar por laudo cautelar, mas, por exemplo, carros antigos. Já fiz vários carros antigos em que a gente faz o reparo de micropintura para evitar de botar mais camadas de primer, tinta, verniz na pintura do carro. Cada vez que um pintor faz isso, as chances de, no futuro, dar um desplacamento, a chance de dar um amarelamento, a chance de crateras na pintura, a chance de cair sujeira, ciscos, muda a textura original da pintura, enfim, são várias e várias situações. Isso fez com que eu me esforçasse, que eu me esmerasse em cada vez mais desenvolver técnicas para que com a micropintura eu consiga resolver os danos e entregar para o cliente um serviço diferenciado. A cada passo que eu fui dando, eu fui criando ferramentas, eu fui vendo técnicas que eu poderia estar mesclando, eu consegui fazer com que pessoas que, mesmo longe, conseguissem fazer as micropinturas só pela orientação pelo WhatsApp. E essas pessoas foram me pedindo: Claudemir, faz um curso, grava um curso, eu estou longe, para mim, para ir, fica difícil. Então ficou viável que eu criasse esse curso, que eu desenvolvesse o método, o código do nivelamento, para que pessoas como você, que estão nas mais diversas cidades do Brasil e talvez até além, possam estar realizando esses reparos aí na sua cidade. Faz uma pesquisa e vê quantas pessoas fazem micropintura aí na sua região. E aí você me diz: Claudemir, são poucas.
E já ouvi falar que muitos nem são tão bons assim. De fato, eu posso dizer que eu conheço poucos profissionais no Brasil que conseguem desempenhar bem esse trabalho, porque exige comprometimento, exige vontade de fazer. E também exige conhecer técnicas. Demora muito para você ficar testando tudo isso. São 10 anos que eu faço micropintura. E todos esses 10 anos estão compilados dentro desse curso, com mais de 100 aulas, onde você consegue passo a passo realizar o mesmo trabalho que eu realizo aqui. Por isso que não é uma promessa de facilidade, mas é uma proposta para você encurtar o seu caminho, para não levar tanto tempo para chegar no resultado que eu chego hoje. Com o curso você consegue aprender as técnicas, colocando em prática, testando cada vez mais, treinando cada vez mais essas técnicas, você consegue sim realizar esses reparos, sem perder tanto tempo. E dentro do código do nivelamento, você vai percorrer um caminho dividido em 4 movimentos: observar, aprender a analisar o dano e entender o que pode ser realizado. Preencher, conhecer materiais, misturas, ferramentas que vão te ajudar a aplicar o produto com mais segurança e controle. Nivelar, trabalhar o excesso de material respeitando os limites da pintura original. Finalizar, refinar o reparo, recuperar o acabamento e avaliar como ele está antes da entrega. Para ensinar esse processo, eu criei o curso online Micropintura, o Código do Nivelamento. O curso foi desenvolvido para quem deseja aprender micropintura desde o fundamento e também para profissionais que já tentaram executar a técnica, mas ainda sentem dificuldade ou insegurança. Dentro da plataforma você encontrará conteúdo sobre materiais utilizados na micropintura, reparo em quinas de porta, técnicas manuais, técnicas com aerógrafo, micro-retoque, técnica põe e tira, pintura com espátula, fabricação de ferramentas, recursos especiais, chrome delete, exemplos de serviço, estudo de caso, monetização e posicionamento profissional. Além de aulas técnicas, você poderá acompanhar diferentes situações práticas e compreender como adaptar o processo às características de cada reparo. Ao acompanhar e praticar o conteúdo do curso, o objetivo é que você consiga executar as micropinturas com mais conhecimento técnico, desenvolver mais controle no preenchimento e nivelamento, reduzir o medo de criar um dano na pintura original, analisar melhor os reparos que podem e que não podem ser feitos, adicionar um novo trabalho aos serviços que você já oferece, atender a necessidade do seu cliente, aquele cliente que vem para você fazer um polimento, tem esse dano e agora ele não precisa mais ir para outra oficina para fazer o reparo lá. E muitas vezes não é que você perdia o reparo, o polimento, a higienização, até porque lá naquela oficina também o pessoal já fazia isso e o cliente não voltava mais para fazer com você. E é claro, desenvolver um novo ganho dentro do seu nicho de mercado, porque dentro da estética automotiva a micropintura ela é muito valorizada, pois ela evita que seja feita uma pintura original. O cliente valoriza demais isso. Tem situações que eu cobro mais numa micropintura do que cobraria numa pintura da peça inteira. Em outras situações, a micropintura é tão fácil de fazer que eu cobro um valor por hora. Então, cada situação eu tenho uma forma diferente de vender para o cliente, mas em todas elas eu consigo monetizar. Tudo isso não significa que você vendo o curso vai se tornar o melhor profissional. Vai se tornar o melhor profissional se você colocar em prática aquilo que eu te ensino dentro do curso. Você pode errar, você vai precisar refazer algumas situações e a micropintura até permite que a gente refaça, comece do zero, não tem problema nenhum. Mas aos poucos você vai desenvolvendo uma sensibilidade, vai desenvolvendo o toque da micropintura, vai se tornando um micropintor de mão cheia, vamos dizer assim. E aí esses problemas vão sendo cada vez mais escassos dentro do trabalho. O profissional não nasce pronto, ele é construído pela prática. Isso você sabe porque você já faz isso. Já trabalha com trabalhos manuais. Isso é 99%. Ali para frente é o empenho de cada vez mais você realizar para que chegue a essa sensibilidade de como fazer a micropintura. O papel do curso é justamente mostrar o caminho, é te dar os passos, dar a direção e te fazer seguir firme nesse espaço de uma maneira mais assertiva. Ao realizar a sua inscrição, você receberá de imediato o acesso ao curso e treinamento Micropintura, o Código do Nivelamento, acesso a demonstrações práticas e estudo de casos. A gravação de um treinamento presencial, que ali dentro você consegue ter a experiência da imersão de estar dentro do curso como os alunos que estiveram presencialmente. A participação no grupo exclusivo de profissionais e alunos de micropintura. Esse grupo permite trocar experiências, acompanhar dúvidas, continuar aprendendo com as situações reais encontradas com outros profissionais. Pensa comigo quanto ia te custar entrar na micropintura por si sem buscar um treinamento. Quanto você iria desperdiçar de material, comprar ferramentas erradas, o quanto você ia perder de tempo, horas e horas tentando fazer
com que um reparo dê certo. Eu lembro no começo quanto eu penei até chegar no resultado. Imagina trabalhar no escuro na pintura original. Tem carros com uma micragem tão baixa de verniz que chega a ser bobagem. A gente bota o micrômetro ali, a gente vê o quanto é pouquíssimo material que a gente tem para trabalhar. Trabalhar nisso de uma maneira aleatória, sem saber o que está fazendo, isso pode custar muito caro. Um treinamento como esse meu, com mais de 100 aulas, são praticamente 3 dias de curso presenciais. E num curso presencial você não conseguiria assimilar todo o processo, mesmo fazendo na prática, porque são muitos detalhes, desde os materiais que são usados, as ferramentas, as misturas, as diluições, como que é feito cada um desses procedimentos. É muito conhecimento para você que, talvez você que já trabalha com pintura mesmo, vai ter um pouco mais de facilidade. Quem não trabalha com pintura acaba tendo um pouco mais de dificuldade porque são vários produtos que a gente usa. E no curso online você consegue ver e rever de maneira que isso grava muito mais fácil do que só simplesmente estar num curso presencial. Um curso presencial hoje de micropintura, ele está por volta de R$ 2.500. Outros cursos similares ao meu de micropintura, eles estão sendo vendidos online na casa de R$ 1.800. Eu sei que não está fácil para ninguém, para mim também não é. Eu sei das dificuldades de quem trabalha com mão de obra, o quanto o cliente às vezes só quer desconto, o quanto o cliente quer que a gente baixe o valor do nosso serviço. Porém, a micropintura ela vem justamente para oferecer ao cliente algo que ele não encontra em qualquer lugar. E você, no código de nivelamento, vai conseguir ofertar para ele algo que ele não vai conseguir encontrar em qualquer esquina. É diferente de uma lavação, é diferente de uma higienização. Não que esses trabalhos não sejam meritórios, são, mas a concorrência é muito desleal porque tem muita gente fazendo. Dentro da micropintura, você se torna um diferencial dentro da sua área. E tudo isso você consegue acessar por apenas R$ 497. Você também pode parcelar esse valor clicando no link e você vai ver ali as opções de parcelamento. Então, sim, fica muito barato. Hoje, uma micropintura, as mais básicas, já são na faixa de R$ 250 a R$ 300. É fácil cobrar R$ 400, R$ 500 numa micropintura. Então, imagina, eu já tive micropinturas de cobrar mais de R$ 800. Então, imagina, eu estou te entregando o curso todo por um valor de apenas um serviço meu. Mas, Claudamir, será que eu vou aprender? Eu te dou a oportunidade de entrar no curso, você faz a aquisição e você tem 7 dias para você assistir às aulas, ir colocando em prática e aí decidir se vai querer continuar ou não com o curso. Se de fato você percebeu que não é para você, que esse não é o caminho que você quer trilhar, eu te devolvo todo o teu dinheiro. Você tem toda essa tranquilidade para pensar com calma também. Porém, pensa comigo a seguinte situação, agora o cliente chega na sua estética, chega na sua lavação, vem fazer um polimento, vem fazer algum reparo, um martelinho de ouro, e você, fazendo a vistoria no carro, consegue analisar que tem pontos que podem ser reparados, que com o polimento não sai. Riscos, arranhões, e aí você chega para o cliente e diz, cara, não consigo fazer isso aqui tem que pintar. Pô, você tem a oportunidade agora de aprender a micropintura e resolver essa situação para o seu cliente, fidelizar aquele cliente que já está ali porque confia no teu trabalho. Ele não está ali porque ele quer levar o carro em outro lugar para fazer, ele já está ali buscando o seu serviço. Se você fizer a micropintura para ele, ele vai ficar extremamente satisfeito porque você vai estar resolvendo mais uma situação no carro dele e aumentando o ticket de faturamento da sua empresa. Nesse momento você tem 2 caminhos, ou você continua sozinho, no erro e acerto, tentando encontrar o caminho para chegar na micropintura, ou entra no treinamento, um treinamento passo a passo que vai te conduzir com segurança a realizar a micropintura. Clique no botão abaixo e entre no micropintura o código do nivelamento. Eu te espero lá dentro do treinamento. Agradeço a atenção de você estar aqui comigo, clique no link, faça sua inscrição, visualize o curso por dentro, veja como ele pode estar te ajudando e que Deus abençoe você, o seu empreendimento, a sua caminhada.